Você deve ter reparado que todos os anos que passam, um ano parece a repetição do outro. São sempre os mesmos temas, as mesmas situações, os mesmos cuidados, as mesmas festas, vividas e experienciadas nas mesmas condições. Embora o universo, as leis, tudo tenha de fato um processo de ciclos, mas a questão é que nós muitas vezes vivemos esses ciclos nas mesmas condições mentais, nas mesmas paisagens mentais. E aí, naturalmente, nós ouvimos num ano e no outro ano ainda temos a necessidade de ouvir. No entanto, nesses períodos de Carnaval e Quaresma, surge uma multidão de pessoas orientando acerca da Quaresma, acerca do Carnaval, de como nós devemos proceder, de como os médiuns, principalmente, devem se comportar durante o Carnaval, durante a Quaresma. No entanto, no resto do ano, nos outros dias, as mesmas pessoas que orientam, que recomendam, ou aqueles que param para ouvir as recomendações, nos outros dias do ano, como deve ser a postura? Qual deve ser a postura nos demais dias do ano? Os 40 dias, que são o período no qual a espiritualidade dá permissão a outros irmãos em condições semelhantes às nossas, com as mesmas pulsões, com as mesmas paixões, só que estão num quadro mental um pouco diferente da maioria de nós. Estes irmãos têm a permissão de sair de regiões onde eles ficam muitas vezes restritos e eles vêm se misturar no meio de todos nós que nos encontramos nessa faixa que nós conceituamos como material, ou seja, eles andam literalmente entre nós. E aí, naturalmente, acaba tendo uma carga, uma vibração na psicosfera da Terra um pouco mais densa, devido à fusão dos pensamentos dos encarnados com a fusão dos pensamentos dos desencarnados desta ordem e das outras ordens, que ainda se encontram na mesma situação que nós, na carência, no vazio existencial, sem saber qual o caminho certo, que ainda tem conflitos, ainda tem dores, ainda tem desamores, etc, etc. No entanto, quando nós vamos ver as fontes, que a mensagem é importante sim, mas o mais importante que a mensagem é da onde que ela vem. Qual é a fonte? Qual é a origem da mensagem? Aí de vez em quando eu me dou o trabalho de observar a origem das mensagens. De certa forma, sempre eu observo de onde a mensagem está vindo. Antes de ouvir a mensagem, eu vou ver de onde ela partiu. E aí, quando vamos nesses perfis, o que nós percebemos? A grande maioria são comerciantes da fé. Exploram a ignorância e a fragilidade humana vendendo soluções, se utilizando às vezes até da mediunidade para ganhar a vida material. E aí vem uma questão muito importante. Quem faz isso não são justamente as pessoas que estão mais sujeitas às obsessões mais perversas
que geralmente as obsessões mais perversas acontecem entre os falsos religiosos, porque são aquelas obsessões que conseguem atingir um grande público, enganar milhares de pessoas. E um outro cargo que é muito visado são os cargos políticos. Então são os cargos dentro da espiritualidade e os cargos políticos os mais visados por aqueles que se utilizam dos encarnados sem causar estragos mentais consideráveis, mas se aproveitam dessas pessoas para disseminar, para literalmente prostituir a política, prostituir a espiritualidade. Por quê? Para que as pessoas deixem de acreditar umas nas outras, percam a fé na humanidade. Porque quando alguém comercializa a espiritualidade, a fé de muitos começa a ficar abalada. E a espiritualidade, essa espiritualidade que as pessoas chamam de obsessores, que está em nossa volta o tempo inteiro, o ano inteiro, eles aproveitam esses momentos para fragilizar cada vez mais a força espiritual dos encarnados. Muitas vezes isso também é utilizado para mostrar para os desencarnados indecisos entre o bem, entre aspas, o mal, mostrando para esses desencarnados que não vale a pena seguir o caminho do bem, porque as pessoas que falam em nome do bem, porque as pessoas que estão supostamente levando o esclarecimento são falsas, se utilizam daquilo que é mais sagrado para simplesmente viverem uma vida, às vezes, de ostentação, de luxos, de facilidades, etc. Eu estou relatando estes eventos para nós podermos sair da superfície das coisas, de superfície, de mensagens superficiais, de recomendações superficiais. Nós estamos saturados. Isso só faz com que o ano que vem seja igual a este ano. É isso que mantém a nossa estagnação maior. É um dos fatores, não é o único fator, mas é um dos fatores que nos mantém muitas vezes atrelados a certos paradigmas e comportamentos que acabam se tornando viciosos, acabam se tornando como experiências que nos limitam de conseguir transitar por outras esferas do conhecimento e também da percepção de uma forma geral. Existem muitos conhecimentos em relação a essas datas e a outras realidades que existem em nosso torno que não são trazidos à tona de uma forma ostensiva. Estes conhecimentos só são dados para os irmãos que têm uma preparação, que têm um repertório espiritual e intelectual para compreender e aceitar certas realidades, para aceitar as experiências múltiplas que existem aqui na Terra, em nossa volta. Portanto, esta impressão que nós temos que todos os anos são iguais é porque nós ainda não saímos dessa superfície, ainda estamos propagando pessoas que se utilizam de mecanismos para manter tudo igual. O importante é ver como a fonte da mensagem de fato é. De nada adianta nós passarmos o ano inteiro traindo, mentindo, usando de má fé, indo para os motéis, indo para os barzinhos, passando a ostentar riqueza, luxo e fazendo tudo o contrário às leis universais, ou
ou simplesmente desconsiderando o Evangelho, que nos recomenda sempre o caminho do amor, que é justamente o ato de sublimar a vida em todas as suas expressões. De nada adianta nós passarmos o resto do ano ignorando tudo isso, aí durante o carnaval, durante a quaresma, nós queremos ficar mais reflexivos, ficar com medo de ficarmos obsediados. Porque caso você não tenha percebido, a humanidade inteira está sofrendo um processo de influenciação, principalmente na política, nos meios religiosos, nas mídias. Então não é preciso esperar o carnaval chegar para tomar um cuidado. Não é necessário esperar a quaresma para começar a pensar melhor, a se observar mais e a entender que para que haja uma obsessão real, tem que ter em cada um uma conexão para que essa simbiose aconteça. Portanto, tomar cuidado no período de quaresma, de carnaval, é excelente, é ótimo. Mas de nada adianta ser zeloso durante o carnaval e a quaresma e depois que essas datas festivas passarem, nós voltarmos a ficar avarentos, ostentando riquezas, traindo, mentindo, enchendo a cara, indo para os motéis, comercializando a mediunidade, comercializando a espiritualidade. O mais importante é ter coerência, é ser lúcido, é de fato entender a superfície que nos é mostrada, mas compreender tanto que essa superfície ainda tem de outros aspectos, de outros desdobramentos. Aí sim, vivendo uma vida mais lúcida, se observando o ano inteiro, levando em consideração as recomendações que só costumam vir assim excessivamente durante esses períodos, levar em consideração estas recomendações no restante do ano. E, acima de tudo, levar em consideração como nós somos de verdade em nossos pensamentos, em nosso mundo íntimo. Porque aí está o portal de acesso, mas também está a chave que tranca o acesso a mentes tão adoecidas quanto as nossas. Porque se nós não estivéssemos adoecidos, não precisaríamos nos preocupar. Porque não teria ressonância. Só existe ressonância entre os afins. Se não tem semelhança entre mim e os obsessores, eu não preciso me preocupar. Porque não vai ter uma conexão espiritual a ponto de criar uma influenciação. Algum ponto de conexão é necessário. Caso contrário, seria tão fácil conduzir a humanidade a abismos profundos de sofrimento sem grandes esforços. Mas o que esses obsessores, que tanto se falam, que nada mais são do que seres da mesma estrutura espiritual, das mesmas condições mentais que as nossas, apenas estão sem as vestes carnais. O que eles querem mesmo é a manutenção do que já existe. É manter os sistemas que existem, é manter as viciações mentais que existem, as paixões, é manter os egos sensíveis, é manter as coisas como estão. Porque assim, esse processo de transformação que tantos cogitam não irá acontecer. Porque a mudança real
significa o fim dos sistemas que existem.